E depois de muita oração, Deus foi confirmando aos poucos que era preciso eu compartilhar. E meu testemunho, ele começa quando eu era criança. E Deus, desde criança, eu tinha um sonho de falar inglês. Minha família, nem meus pais. Ela viu toda essa minha vontade, todo esse meu espírito de fazer. E ela me deu a minha primeira Bíblia em inglês. E eu lembro que ela assinou a Bíblia e ela disse assim: porque você ainda vai usar muito. E ela escreveu uma carta super bonita para mim naquele tempo. E ela foi uma pessoa que foi usada na minha vida para alimentar esse sonho. Foi uma pessoa de Deus que foi cultivando uma semente que Deus tinha colocado, sabe? Ela não tinha nenhum parentesco comigo, mas talvez ela nem saiba disso, mas ela abençoou a vida de tantos outros jovens. E eu sou uma jovem que eu fui muito abençoada pela vida dela. Algo que ela plantou lá atrás. E Deus me incomodou a falar sobre isso, porque às vezes uma atitude nossa, que parece tão pequena, pode mudar o destino de fazer estudos bíblicos em Dallas. Mas quando eu voltei, eu ainda continuei sonhando. Mas eu achava que eu não ia ter tempo, que era muito difícil, que era muito concorrido, que as provas eram muito difíceis e não tinha como. Eu estudo engenharia mecânica pela UPE e eu achei que não tinha como mais eu transferir meus estudos ou fazer uma graduação fora, porque eu tinha perdido. Geralmente o pessoal faz muito no início da faculdade, eu estava do meio para o fim. E eu achei que não ia dar tempo e eu não planejei o suficiente. Eu tranquei a faculdade 1 ano para estudar, para fazer uma escola cristã, um estudo bíblico. Então eu achei que eu não ia ter tempo, que eu tinha que correr atrás do prejuízo. Ia ser impossível eu reativar esses sonhos. Mas de uns meses para cá, eu comecei a ficar muito incomodada de uma situação que tinha acontecido na faculdade, de uma situação que estavam prejudicando os alunos, e eu comecei a ficar muito frustrada em relação a isso, com a minha faculdade. E acredito que se eu não tivesse frustrada nessa situação, eu não ia lembrar do meu sonho. E aquele meu sonho foi reativando na minha mente de que eu queria estudar fora e usar a minha faculdade, usar meu diploma para estudar fora. E esses sonhos, eles foram ativados novamente. E Deus começou a ministrar muito comigo e, por coincidência, tinha aberto as vagas para ir para a Itália, estudar lá, transferir o curso. E na hora que eu vi, eu fiquei com muita vontade, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, vai ser muito difícil, é um concurso que só tem 5, 10 vagas para essa faculdade inteira. E eu tranquei o curso, eu passei 1 ano fora estudando, vai ser impossível para mim. E eu queria muito, mas eu fiquei desestimulada. Eram 20 dias que ia ficar aberto as inscrições. E nesses 20 dias foi quando aconteceu as chuvas aqui em Recife. E tudo parou e a igreja começou a trabalhar. E eu estava lá em Muribeca, quando era o último dia da inscrição. A gente estava lá, a igreja estava lá. E eu estava lá, e eu estava ajudando, entregando água. E lembrei na mente, nossa, hoje é o último dia para entregar. E Deus começou a ministrar, eu fazendo uma obra aqui na igreja, estando lá, trabalhando, lá na enchente, com água na cintura. E eu não ia me inscrever, mas eu cheguei em casa de noite, morrendo de sono, querendo só dormir. E eu fiz, tá bom, Deus, eu vou me inscrever. E eu me inscrevi. 11 horas da noite, ia fechar meia-noite. E eu me inscrevi, mas sem muita esperança, já guardando meu coração. Eu fazia, Deus, eu já vou guardar meu coração, porque se eu não passar, eu não quero ficar frustrada, e eu não quero ficar triste, eu quero continuar o que eu estou fazendo, e eu quero continuar a obra que eu estou fazendo, eu não quero ficar triste para ir trabalhar amanhã, eu só quero continuar. E eu estava indo no outro dia para o portal, para entregar sopa na segunda-feira, que tinha sido na segunda nesse dia, para o pessoal da enchente, e eu recebi um e-mail que eu havia sido aprovada em 3º lugar,
com a menção honrosa para que eu pudesse viajar para a Itália. E eu digo para vocês, não foi nada do meu esforço, porque eu fiz o menor esforço para isso. Eu passei um ano fora, eu era totalmente o improvável para estar lá. Mas eu sei que nesse ano, aqui nessa casa, houveram outros estudantes e houveram outras pessoas dando testemunho de morar fora, de estudar fora. E tantas bênçãos que foram liberadas aqui, ainda esse ano. E todas elas eu recebi, eu me agarrei à palavra que o Senhor tinha liberado. Eu me agarrei a tudo aquilo que Ele havia dito. Hoje eu nem sabia que estava sendo o dia do missionário. E foi exatamente aquilo que Karina falou. Karina é uma missionária que é daqui dessa casa, e é exatamente tudo isso que ela falou sobre missões, sabe? Deus, Ele abriu uma porta para mim, para eu ir para um país, que é a Itália, onde eu tenho um país que eu sempre sonhei de ir. Eu tinha um sonho de ir para a Itália, era a Itália que eu queria ir, porque eu tenho descendentes italianos, eu tenho uma família do lado paterno é italiana, e eu tinha um sonho de poder voltar para a terra do lugar que a minha família saiu, de conhecer o lugar que a minha família veio e resgatar da onde eu vim. Então eu queria a faculdade que eu queria, eu passei na faculdade que eu queria, no país que eu queria, no tempo que eu queria. E isso tudo foi Deus na minha vida, porque se eu tivesse talvez aplicado antes ou depois, não teria dado certo. Então, Deus, Ele coloca os sonhos e vontades dos nossos corações que estão alinhados com dele. E eu fiquei com uma vontade imensa de ir assim do nada, de procurar as coisas, porque ele já estava alinhado com a vontade dele. E o que eu queria falar aqui hoje também é sobre essa porta que ele liberou para eu estar lá. Eu tenho entrada no país, vou ter residência no país como estudante, mas Deus, Ele levanta as pessoas, Ele está levantando essa geração, Ele está levantando as pessoas desse século para entrar nos lugares, adentrar nos lugares e trazer a contextualização da palavra dEle, para que eu possa levar a palavra dEle, para que eu e outras pessoas possam levar a palavra dEle através de estar nos lugares. Meu lugar talvez será a faculdade, será um lugar diferente, mas os missionários desse século estarão inseridos nesses lugares. E até compartilhei isso no MOB alguns meses atrás, que no século XIX, o comportamento do Evangelho era pessoas que mudavam o comportamento, mudavam a vestimenta e a alimentação. Foi a época que os monges estavam guardados, foi a época que as pessoas se separaram do Evangelho e elas não tinham contato com as outras pessoas. Isso foi muito bom, isso foi muito importante para que a palavra fosse preservada, mas talvez não foi tão importante para que o Evangelho fosse espalhado. As pessoas do século XX, elas começaram a professar a fé, mas elas não viviam. As pessoas diziam que eram filhas de Deus, as pessoas diziam que eram crentes, mas elas não viviam a palavra de Deus. Mas nesse século, Deus está levantando pessoas que elas vão olhar para o mundo de forma diferente. Elas vão ter uma mudança de hábito e uma mudança de posicionamento, porque a nossa vida será a nossa maior pregação. A sua vida vai ser a maior pregação. Então Deus tem levantado essa geração, não só dizendo que é crente, não só comendo diferente, se vestindo diferente, mas que ela tem um posicionamento diferente. Porque quando há uma diferente cosmovisão das coisas, as pessoas nos enxergam, as pessoas nos veem. E eu creio que Deus tem liberado, e eu acredito que nessa casa tem sido liberado nesses dias, que as pessoas elas vão, e Deus vai usar exatamente onde elas estavam. A palavra, ela precisa ser entendível ao público. E da mesma forma que eu havia dito, que eu compartilhei isso no MOB, só um breve exemplo, depois vocês podem olhar, tá em Atos 17, 24, que é quando Paulo, ele vai pregar os gregos, e ele não procura uma sinagoga, ele não procura a rua, mas ele vai exatamente para o lugar que os gregos mais gostavam de estar, que era o Areópago. E ele foi lá, e naquela época, os gregos eles gostavam de estar filosofando, e eles passavam um dia ali filosofando, e eles eram muito místicos, e
o que eles mais questionavam foi da onde surgiu Aristóteles, Pitágoras, todos eles. E eles questionavam da onde vinha a criação do mundo, como o mundo foi criado. E Paulo, ele era grego e ele falava grego e ele estava em missão. Paulo, ele já havia pregado nas ruas, ele já havia pregado dentro das sinagogas, recitando a Torá para os judeus, mas ele estava lá com os gregos. E quando ele entrou lá, ele foi para o Areópago, foi lá do altar, onde o Deus invisível, que era o Deus Criador, e ele começou a falar sobre o Deus Criador e o Deus que eles não conheciam, um Deus invisível que era um Deus Criador. E ele começou a pregar sobre Jesus e a salvação. Então não importa o lugar que a gente vá, talvez a forma de falar e a forma de pregar é diferente, como Paulo fez. Ele pregou em grego e pregou no Areópago, um lugar que era cheio de altar de deuses para várias pessoas incrédulas, mas a mensagem ela continua a mesma: morte e salvação de Cristo. E Paulo, ele tinha entendido os pontos linguísticos, porque ele falava a língua, e ele entendeu 3 pontos: linguístico, antropológico e missiológico. O linguístico porque ele falava grego, o antropológico porque ele entendia a cultura daquele lugar e sabia exatamente como falar de uma forma que os gregos iriam parar e ele ia gerar multidões. Ele não foi para dentro de uma sinagoga, ele não foi para a rua, mas ele foi para o lugar. Ele estava lá dentro, onde eles mais questionavam. E ele entendia que o Deus, que a criação era a maior dúvida deles. E ele entendeu a sua missão missiológica, porque a palavra que ele deu foi sobre morte e ressurreição de Cristo. Então, essa noite eu queria declarar nessa casa que as pessoas elas vão se adentrar nos lugares e elas vão ter esses 3 tipos de conhecimento para que a palavra de Deus ela possa ser pregada em todos os lugares, seja aqui em Recife, seja no trabalho, aonde Deus for levar cada um que está aqui. Os jovens que foram enviados, que também estão indo, e domingo passado, os jovens que também foram, e eu creio que ainda virão mais esse ano, que eles possam se adentrar e todos que estão aqui possam sempre estar nesses 3, que a nossa pregação, que a nossa pregação seja a nossa vida. E só para finalizar, Mateus 28:18, que é onde Deus fala sobre a grande comissão. Jesus, ele deixa para os discípulos assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho orado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus não deixou essa missão. Ele deixou algo para a gente fazer aqui na terra. E essa é a missão. Por isso que existem missionários. Essa é a missão de Deus, a qual todos nós fomos designados a cumpri-la. E quando a gente cumpre essa missão que Ele nos deu, nós estamos apressando a volta de Cristo. Então, todos os dias que a gente cumpre isso, a gente está desejando que nosso amado, que nosso Redentor volte. E Ele nos deixou Salmos 2:18, que fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. Essa palavra, ela não é para nós. Essa palavra foi dada a Jesus. A herança, ela é de Jesus, mas nós estamos dentro disso. Nós estamos dentro da missão. E quando nós cooperamos com a missão que não é nossa, mas é dele, é para isso que existe. É para isso que nós existimos, para que todo povo, língua e nação possa adorar o Criador. E dessa forma, nós vamos apressar a volta de Cristo. E é isso. Onde for eu vou, que disser eu digo, Deus. O que orar eu oro, o que orar eu oro. Onde for eu vou, que disser eu digo, Deus. O que orar eu oro, o que orar eu oro. Nathalie, minha pipoca.
ministério custa tudo, gente. Hoje eu trouxe aqui para você o primeiro anel que seu pai me deu. Eu estava debaixo de uma palavra de Isaías 54. E quando o fofinho me deu esse anel de brilhante, eu ainda trouxe a caixinha que eu recebi ele. Está bem velhinha. E esse anel foi a primeira joia e a joia mais importante que eu tenho. Como você é meu tesouro, a partir de hoje esse anel vai ficar com você, porque ele simboliza a aliança minha, de seu pai com Deus. E você vai levar essa aliança para essa terra dos seus antepassados. Você vai levar essa aliança para essa terra como um sinal da nossa aliança com Deus e da sua aliança com Deus, que será para sempre e eterna. Você prepara vídeos para todo mundo. Você cuida dos bastidores dessa casa. Você administra a conta dos seus avós paterno, materna. Você é a nossa administradora, líder. Você cuida nessa casa tão bem de tantas áreas dessa casa. E você sempre faz vídeos, mas hoje é a nossa vez de fazer um vídeo para você. Eu espero que a mídia... Deus me deu um salmo que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha caçula foi esse desejo cumprido, esse sobrenatural de Deus. Essa neta, filha, irmã, tia, esse braço direito da gente para tantas coisas. Natalia é insubstituível, mas nós demos ela para o Senhor desde o ventre e Deus vai cumprir. A gente deu você para o Senhor, né, Fofinho? E assim, a culpa é de Fofinho, porque se ele não fosse italiano, gente, eu tenho que desabafar. Duas, eu dei uma para Campinas, culpa dele, e a outra eu dei para a Itália. Quer dizer, a culpa é dele, ore por mim. Cadê que ninguém foi para a Vitória de Santo Antônio? Vocês impõem a mão sobre ela. Deixa a pastora Fátima orar, porque pegou ela pequenininha. Não, vim na barriga. Me viu grávida, Nathalie. 4 meses na barriga. Estava lá. E é uma honra para a gente enviar você o fruto da casa, a herança do Senhor. Obrigado, fofinhos, por essa aljalva estar cheia de flechas, e vocês estão entregando a preciosidade. E nós oramos agora. Eu queria pedir à igreja que estendesse a sua mão. Pode ficar em pé assim, porque há aqui um ato profético representando os vossos filhos, os nossos netos, bisnetos e tartaranetos. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer pelo eis-me aqui de Nathalie. Eu quero te agradecer pela aljalva, pelo útero espiritual, físico, dos fofinhos de Cláudio de Cris, apostolicamente, enviando. Meu Deus, nessa nova década que estamos vivendo, o Senhor chegou aqui ao monte para ela ser lançada na terra dos seus antecedentes. Nós abençoamos a bênção do Senhor sobre ti, que a sabedoria, que o discernimento, o entendimento espiritual sejam as tuas vestes. Andarás altaneiramente
Eis que o Senhor envia o anjo adiante de ti para o lugar que tem preparado. Não temas, o Senhor é contigo. Aquela terra não vai faltar nada, porque irás com a bênção do Senhor. Bendito será a tua entrada e bendito será a tua saída. Por onde andares naquela terra, por onde falares, a tua boca será o sofá do reino de Deus. Porque o reino de Deus não está somente sobre ti, mas está dentro de ti. Nós te abençoamos, prosperarás em tudo. Nos momentos difíceis, lembra-te, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Nos momentos que tuas mãos ficarem frouxas, fica firme, seja forte e corajosa, porque o Senhor firma as tuas pernas e as tuas mãos e os teus joelhos, e diz: não temas, aonde pisar a planta, o Senhor já te deu. Aguarda, verás o que o Senhor fará. Aguarda, o Senhor proclamará sobre ti. Isaías 61. Cativeiros serão abertos de vidas de jovens. Levarás sobre ti a vida e a ressurreição. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. E eu coloquei ela esse ano como professora de missões. Foi. Os pais não queriam. Não, espere. Eu disse: eu sei que é o momento. É uma turma online. Ela: eu, pastor? Eu disse: você, Nathalie. E nem sabia eu que Deus estava se movendo na terra. Verdade. Obrigada, professora. Aleluia.